Fala sócio, beleza? Rafael Sebra aqui e nesse vídeo eu vou falar sobre a tão pedida, tão solicitada emissão do IRDM11. Muita gente me pedindo para falar sobre essa nova emissão dele, que geralmente vem com preços bem agressivos. Então eu já queria que você deixasse já aqui nos comentários, você é cotista do IRDM11, sim ou não? E se for cotista, vai participar dessa subscrição? Sim ou não? Deixa aqui nos comentários, tá? Via de regra, as emissões do IRDM são bem comentadas, são bem procuradas, porque ele vem com preços de subscrição bem agressivos. Quando eu falar um pouco mais sobre a oferta, vocês vão entender. Principalmente quando a gente olha para o histórico dele, para como aconteceram as emissões anteriores e como elas foram alocadas de maneira rápida, dá para ver que eles fazem emissões rápidas, mas que ao mesmo tempo são emissões que são efetivas. Então eles estão indo agora para a 8ª emissão já, tá? Então são várias emissões para um fundo que tem uma data de fundação relativamente curta, acho que foi ali em 2017. Nessa 8ª emissão eles pretendem captar até 442 milhões de reais. E antes de falar sobre a emissão especificamente, vamos conversar um pouquinho sobre o fundo, para vocês entenderem por quem é que ele é gerido, como está a carteira do fundo, qual a expectativa de destinação de recursos para essa nova emissão. Então vamos lá falar rapidamente sobre o IRDM. Então o IRDM11 é o Iridium Recebíveis Imobiliários, ele é gerido pela Iridium. O que eu gosto muito desse fundo é que ele já tem um objetivo desde cara muito agressivo, que é um objetivo de rentabilidade de IPCA mais 7% ao ano. Isso daí é uma rentabilidade líquida de imposto de renda já, tá? Para investidores pessoa física. Então você para pensar, 7% ao ano, mais IPCA, e isso ainda é isento de imposto de renda. Se o fundo tem isso como objetivo, isso é um baita de um objetivo que ele busca alcançar e que ele consegue alcançar. Isso que termina sendo o mais importante no final das contas. Ele é um fundo que ele investe predominantemente em certificados de recebíveis imobiliários, os famosos CRIs. Então hoje, pelo menos pelo relatório mais recente do fundo, do final de outubro, a carteira do fundo estava composta por 63,88% de CRIs, 26,96% de fundos imobiliários, ele investe também parte do patrimônio em outros fundos imobiliários, via de regra para fazer inclusive ganho de capital, e 9,16% ainda estava em caixa, provavelmente ainda restava da última emissão do fundo, tá? Então aí, em resumo, 64 CRI, 27 outros fundos imobiliários e 9% de dinheiro em caixa. Até aí tudo bem, esse é o objetivo do fundo, investir em recebíveis, então o foco maior está nele. Também está investindo em fundos imobiliários, não tem nenhum problema nisso, tá? Faz parte do regulamento do fundo, até porque fundo imobiliário, quer queira, quer não, é um ativo financeiro atrelado a imóveis também, então faz parte do regulamento, não tem nada de errado. Mas a coisa mais interessante a se notar do fundo é como funciona, como está a distribuição média da carteira. Porque essa é a melhor maneira de você estudar um fundo de recebíveis. É você olhar para a carteira dele, saber como está a distribuição média dela, ou seja, quanto aquele fundo está rendendo em média naqueles investimentos que são atrelados a IPCA. IPCA mais quanto? IPCA mais 6, IPCA mais 7? Da parte atrelada a IGPM, a IGPM mais quanto? Da parte atrelada a CDI, é CDI mais quanto? É dessa maneira que você estuda os fundos de recebíveis e pode comparar entre eles para ver qual deles tem carteiras que são mais agressivas. E nisso, na minha opinião, o IRDM dá um show, porque dá uma olhada na carteira deles, pelos que eles divulgaram no relatório também de outubro, tá? De agora de outubro de 2020. A parte dele que é atrelada ao IPCA, ao Índice Inflacionário Oficial do Governo, tá? Ela está rendendo IPCA, isso é em média, tá? Rendimento médio é IPCA mais 8,03%. Isso é muito alto. E esse percentual, essa parte que está atrelada ao IPCA, equivale a quase 28% do patrimônio do fundo. Então é uma parte muito relevante com a rentabilidade muito alta. Lembrando que essa rentabilidade é isenta no imposto de renda, tá? E é um número que subiu desde a última emissão. Isso quer dizer que a emissão passada, feita ali em meados de julho, agosto, foi muito bem aproveitada, porque estava na casa dos 7, 7,5, não lembro exatamente, mas era na casa dos 7 e agora está na casa dos 8. A parte atrelada à IGPM também é um absurdo, a IGPM mais 10,33%. Isso daqui equivale a quase 15% do patrimônio do fundo também, se manteve estável. Antes da emissão anterior ele estava em 10,4, era por 10,5, então caiu assim um pouquinho, mas foi muito pouco. Então assim, se manteve estável. E a parte atrelada à CDI
também subiu muito desde a emissão passada. Estava em CDI mais 2 e agora está em CDI mais 3,52, ou seja, a variação do CDI, que agora está no momento de baixa, tanto é que tem uma participação relativamente baixa também no fundo, o que ele tem atrelado a CDI é na casa dos 20% do patrimônio do fundo, mas já está em CDI mais 3,52. Isso significa que, por enquanto, com a taxa Selic em baixa, isso não parece ser algo tão atrativo, mas ele está protegido e bem diversificado para se por acaso tiver um pico na Selic, a taxa Selic der uma disparada até para controlar a inflação. Então, se houver um controle da inflação que ia impactar IPCA e IGPM para baixo, isso aí seria com a elevação da taxa Selic e ele também está muito bem posicionado. Isso é uma das coisas mais legais do IRDM, é que ele é muito diversificado nessa questão. Ele ataca bem IPCA, ataca bem IGPM, ataca bem o CDI, tá? Então essa é a distribuição média dele e a destinação dos recursos da próxima emissão é justamente para quê? Aproveitar novas oportunidades de manter esse mesmo balanceamento, essa boa diversificação e, obviamente, buscar rentabilidades ainda melhores do que essa. Pelo menos foi isso que eles conseguiram fazer com a grana da emissão passada, tá? Então, dito isso, vamos falar especificamente sobre essa nova emissão de cotas agora, a 8ª emissão, tá? Que é uma oferta restrita, vai ser exclusiva para quem é cotista. Preço de subscrição vai ser R$ 98,24, mais uma vez um preço absurdamente agressivo para um fundo que estava sendo vendido na casa dos R$ 130. Você chegar no preço de emissão 98 é óbvio, quando anuncia-se a subscrição, o preço dele começa a cair, né? A gente sempre observa esse comportamento. Estava na casa de 130, já caiu para baixo de 120. Isso é um comportamento bem recorrente, principalmente nessas emissões que chegam com preço de subscrição bem atrativos. Então, preço bem legal, R$ 98,24. O percentual de subscrição vai ser de 39,13%. Isso significa que, se você tem hoje 100 cotas, não hoje, na database, se você tinha na database, que eu vou revelar daqui a pouquinho, 100 cotas do IRDM11, significa que você vai ter direito de subscrever mais 39 cotas com esse percentual. Você pega esse percentual de 39,13%, aplica sobre a quantidade de cotas que você tem e arredonda para baixo. É assim que você calcula. A database foi no dia 16 de novembro de 2020, tá? Só para deixar claro, eu estou gravando esse vídeo no dia 24 de novembro. Então a database já passou e os direitos de subscrição eles puderam ser exercidos desde agora, do dia 23. Começou a partir do dia 23, ontem, né? Em relação à data de gravação desse vídeo, foi a segunda-feira, dia 23 de novembro, e vai até o dia 3 de dezembro. Então esse vai ser o período de subscrição. Para quem for cotista e quiser exercer seus direitos de subscrição, esse vai ser o período. Você não pode fazer a venda dos seus direitos, ou você exerce total ou parcialmente, tá? Não existe nenhuma obrigação de você exercer ele totalmente, pode ser inclusive de maneira parcial, ou você deixa para lá e perde esse direito. Então vai de 23 de novembro a 3 de dezembro e a data de liquidação, ou seja, o momento em que vai ser retirado o dinheiro da sua conta da sua corretora para pagamento dos seus direitos de subscrição, vai ser no dia 4 de dezembro. Vai ter também um período de sobras. Todas as cotas que não tiverem sido subscritas vão voltar para serem oferecidas para aqueles cotistas que subscreveram na primeira rodada. Então, mais uma vez, a sobra também vai ser só para quem já é cotista e para quem subscreveu na primeira rodada de subscrição, tá? Então, terminou a parte do direito no dia 3, liquidou no dia 4 e aí no dia 8 inicia o período de sobra para você exercer seus direitos de subscrição das sobras e vai até o dia 14 de dezembro, encerrando. No caso, a liquidação vai ser no dia 21 de dezembro e essa emissão vai ser encerrada no dia 22 de dezembro. Então, esse é o período de subscrição, tanto dos direitos iniciais quanto das sobras, tá? Então, no dia 22 já acaba tudo, emissão curtinha, emissão bem enxuta e só vai poder participar, até por ser uma oferta restrita, quem já é cotista do IRDM11, tá? E aqui, para finalizar, como eu sempre faço, eu dou uma olhada como ele se comportou nos últimos 12 meses em relação ao pagamento dos dividendos, para a gente ter uma ideia do quanto isso representaria se esses dividendos fossem repetidos pelos próximos 12 meses, para a gente poder comparar com o preço de subscrição, para a gente ter ideia do quão agressivo ele está. Então, só para vocês terem uma ideia, nos últimos 12 meses, o IRDM11 pagou R$ 11,45 de dividendos por cota. Para cada cota que você tinha do IRDM11, você recebeu, nos últimos 12 meses, R$ 11,45. É um número bem interessante, principalmente para um fundo que é vendido na casa dos 110, 120, 130 reais. Então, assim, a gente vê que, mesmo a preço de mercado, é um número que beira aí os 10% no ano.
Isso é muito para um rendimento que é isento do imposto de renda, tá? Mas quando a gente compara com o preço de subscrição, isso fica ainda mais agressivo, porque quando eu divido R$ 11,45 pelo preço dessa subscrição, que está em R$ 98,24, a gente chega a um dividend yield estimado de 11,66%, um dividend yield de quase 12%, ou seja, quase 1% ao mês isento do imposto de renda, se, obviamente, ele distribuir nos próximos 12 meses, como dividendos, aquilo que ele distribuiu nos últimos 12 meses. Não existe nenhuma garantia de que isso vai acontecer. É possível que aconteça, mas não existe nenhuma garantia, tá? Portanto, deixar bem claro, é apenas para vocês terem uma ideia do quanto esse fundo paga de dividend yield, paga de dividendos, e de quanto esse número relativo ao preço de subscrição está bem interessante, tá? Então, assim, isso é típico de uma emissão do IRDM, tá? Ela geralmente vem com números assim bem acima do normal, vem mantendo isso com certa regularidade, tá? Então não é algo que tipo vem tendo muita flutuação, dividendos subindo demais ou caindo demais, preço subindo demais ou caindo demais. Ele vem se mantendo de uma maneira bem regular no mercado e também em suas emissões e também em suas alocações, tá? Então, as minhas conclusões em relação ao IRDM 11, essa nova emissão, é que, primeiro, o preço está bem abaixo do valor do mercado, como a gente está vendo. Isso não é uma questão de opinião, é questão de você olhar para R$ 98 e ele estava sendo vendido a 130, então assim, é bem abaixo do valor do mercado, não precisa ser nenhum gênio para perceber isso. Também é um fundo que paga rendimentos de maneira bem consistente, são sempre rendimentos bem altos, mesmo quando o valor do mercado está mais alto, o valor do rendimento relativo ao preço de mercado dele sempre dá um dividend yield que é bem acima da média também. E é um fundo que, apesar de estar sempre fazendo emissões, até que às vezes algumas pessoas se incomodam, poxa, mas está o tempo inteiro, mal paro para respirar e já tenho que fazer uma nova emissão do IRDM, mas são alocações que são muito rápidas e são muito eficientes. Ele faz emissões o tempo todo porque ele consegue rapidamente, no momento que ele capta esse dinheiro, consegue alocar e consegue alocar melhorando, seja a diversificação, seja a rentabilidade do patrimônio do fundo. Então isso é muito interessante. Porque se ele estivesse fazendo muitas emissões, mas a rentabilidade estivesse com o tempo caindo, tinha toda a cara de quem estava fazendo só emissão para aumentar o patrimônio do fundo e aumentar as taxas que o fundo receberia. Mas não é o caso dele. São emissões que têm sido feitas grandes, rápidas, mas que estão sendo eficientes. Então está retornando para o bolso do cotista. Então é algo que está de fato remunerando o cotista. São emissões que estão funcionando de maneira inteligente. Então, a minha conclusão, pelo menos como cotista do IRDM, é que eu vou participar dessa emissão de cotas dele, vou exercer meus direitos, porque essa é daquelas que não tem nem tanto o que estudar, porque as diferenças entre de preço, de mercado e de preço de subscrição, são muito atrativas para serem ignoradas. Nem que você esteja pensando em fazer uma arbitragem, uma flipagem, se você não sabe o que é isso, não tem problema, eu vou deixar aqui em cima um vídeo explicando o que é. Também existem oportunidades. Quando existe uma discrepância muito grande de preço na emissão, abre-se espaço, inclusive, para você fazer arbitragem e flipagem. Duas operações que são totalmente legítimas, tá? Mas que não fazem parte da minha estratégia de investimento. Mas é uma possibilidade para quem queira fazer também, tá? Então, esse foi o vídeo sobre o IRDM 11. Eu espero que você tenha gostado. Se tiver gostado, não se esqueça de deixar o joinha, clicar aqui no joinha aqui embaixo, deixar seu like. Para você não é quase nada, mas para mim faz toda a diferença. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, só clicar no botão vermelho que tem aqui embaixo que diz inscrever-se. Depois você clica no sino para ativar as notificações e assim você não perde nenhum dos próximos vídeos. Dito isso, esse vídeo fica por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.